Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Meu nome é Tatiane, sou nutricionista, mestre em nutrição e saúde pela UFG, doutora em ciências nutricionais pela UFRJ e atualmente sou professora substituta em nutrição clínica na UERJ. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a síndrome do intestino irritável, ou o que a gente também chama de forma abreviada, que é a SI. Então, essa SI, ela é uma desordem gastrointestinal crônica, caracterizada por uma combinação de dor ou desconforto abdominal e hábito intestinal alterado durante 3 meses, pelo menos. Então, vou explicar um pouquinho mais à frente o que seria, né, esse hábito intestinal alterado. Sendo que essas sensações de desconforto, como o inchaço, né, distensão abdominal, a defecação desordenada, pode ser tanto característico do intestino mais constipado, né, aquele intestino mais que tem as fezes, né, estão mais ressecadas, quanto para um aspecto mais diarreico ou então de forma mista, né? Ele se apresenta, tanto o intestino uma hora está muito ressecado e na outra hora, né, está apresentando aí as fezes com um aspecto mais diarreico. E o interessante dessa síndrome é que ela não é explicada por anormalidades estruturais, histológicas ou bioquímicas. Como assim? É uma doença que a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico por meio de um exame. Por exemplo, o câncer, a gente faz o exame, né, de imagem, um ultrassom, uma tomografia, e aí a gente consegue, né, ver que tem alguma coisa ali diferente, ou fazer uma biópsia, né, para a gente conseguir confirmar essa doença. Ou como, por exemplo, a diabetes, que a gente faz um exame de sangue, né, a gente faz uma hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, uma insulina, e aí a gente consegue, né, descrever que aquele paciente apresenta uma diabetes ou uma resistência à insulina. A síndrome do intestino irritável vai ser uma doença que ela não vai ter um protocolo, né, de alteração de estrutura, né, do órgão, por exemplo, do intestino, ou de alguma alteração que a gente consiga ver do ponto, né, de vista bioquímico. E aí, por conta disso, a gente não ter esse diagnóstico, né, bem demarcado, bem delimitado, muitos pacientes com esses sintomas da síndrome do intestino irritável, eles não consultam o médico e assim, dessa forma, eles não são diagnosticados formalmente, né? Porque às vezes a pessoa acha que o hábito intestinal dela é daquele jeito, né? Que aquilo é comum, faz parte da rotina, né? Ah, o meu organismo é assim. E aí, por exemplo, não considera que isso seja uma doença e possivelmente isso não vai ser tratado. Então, falando um pouquinho dessa epidemiologia, né, da síndrome do intestino irritável, as taxas de prevalência, né, elas variam de 1 a 45% com base nos estudos populacionais de países de todo o mundo. E ela tem uma prevalência global agrupada de 11,2%, né?
Então, no Brasil, ela é em torno de 15 a 19%. Só que lembrando, né, a gente pode ver assim, mas é uma taxa baixa, né, uma incidência baixa. Só que, como eu mencionei anteriormente, é uma doença que a gente não consegue fazer o diagnóstico por meio, né, de um exame. A gente não vai ter um exame específico que vai conseguir descrever que a pessoa tem essa síndrome, e aí isso acaba sendo subnotificado. Então, pode ser que atualmente as taxas sejam muito mais altas, né, dessa síndrome do intestino irritável, principalmente, né, pela alimentação da população atualmente, né, do estresse. Hoje é muito difícil de encontrar uma pessoa que não esteja passando por um período ou que tenha algum estresse, seja no trabalho ou de problemas pessoais, em qualquer outra situação, né, o contexto de ansiedade também, inatividade física, então tudo isso eu vou explicar mais à frente, que vai contribuir para esse quadro, né, da síndrome do intestino irritável. Então, é um dos distúrbios mais comuns da interação intestino-cérebro. A gente vai ver que é uma doença que está associada, né, com o nosso intestino, nessa comunicação do nosso intestino com o nosso cérebro, porque a parte de ansiedade, depressão, tudo isso vai estar associado com a alteração da nossa microbiota intestinal. E isso vai contribuir, né? Eu vou explicar mais à frente, a essa permeabilidade do intestino. A gente tem uma microbiota, né, mais pobre, associada também com a qualidade da alimentação e inatividade física, bem como o uso de medicamentos, né, outros fatores que a gente possa associar que altere essa modulação, né, do nosso intestino. Então, estima-se que afeta cerca de 1 a cada 10 pessoas em todo o mundo. E a prevalência maior é em mulheres, tá? Ela ocorre principalmente também entre 15 e 65 anos de idade, sendo que os pacientes costumam visitar o médico pela primeira vez de 30 a 50 anos, que os sintomas começam a ser mais persistentes, é época que as pessoas começam a visitar mais os médicos, né? Principalmente mulheres, é, que muitas vezes está no período fértil, né, onde acontece o principal período, né, de gestação, que faz alguns exames de rotina, é onde também aparecem, né, as primeiras doenças, né, a partir dos 40, 50 anos, a gente já tem diagnóstico de algumas doenças, né, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que estão associadas mais a essa faixa etária. Em alguns casos, esses sintomas podem ter aparecido na infância, tá? E a gente há uma diminuição na frequência de notificações entre indivíduos mais idosos, né? Então, isso é uma diminuição na frequência de notificação. Mas o paciente idoso, a gente já observa uma alteração também do funcionamento intestinal. Então, é um público que a gente também tem que estar dando uma atenção especial. E a prevalência estimada da ESI em crianças é similar à dos adultos, principalmente a gente tem observado, né, o aumento da obesidade infantil, né, crianças que estão muito dependentes, né, de telas, inatividade física, alimentação muito rica em ultraprocessados, então isso contribui, né, para alterar ali a nossa microbiota intestinal e está contribuindo para o aparecimento, né, da síndrome do intestino irritável. E os sintomas típicos da SI são comuns em populações que a gente se diz saudáveis. Então, a SI ela pode aparecer em um paciente que não tenha nenhuma comorbidade, né? Que ela não tenha hipertensão, não tenha diabetes, não tenha dislipidemia, que é o colesterol alterado, não tenha nenhum problema de doença renal. Então, geralmente, né, ainda mais pacientes que estão ali na faixa de 20 a 30 anos, teoricamente, em sua maioria, são pacientes que a gente diz saudáveis, né, que não tem nenhuma comorbidade associada. Então, ela não vai ter nenhuma relação, né, se o paciente tem obesidade, diabetes, que propriamente dito vai aparecer esse. Não, a pessoa pode ter nenhuma comorbidade e apresentar a síndrome do intestino irritável, tá bem?
Então, como que é a classificação dessa síndrome do intestino irritável? Como eu falei para vocês no primeiro slide, a descrição, né, da síndrome é ter um desconforto abdominal e uma alteração, né, do funcionamento intestinal de forma irregular por mais de 3 meses. E como que a gente faz essa subclassificação da SI? Com base nesses sintomas que a gente fala, que eu mencionei, né? O principal que a gente vai avaliar é em relação à consistência das fezes. Aqui do meu lado direito, vocês podem ver que a gente tem a escala de Bristol. Se você já foi no nutricionista, né? Geralmente nutricionista que pergunta isso. Eu, pelo menos como nutricionista, tanto na minha rotina com os meus pacientes, quanto na rotina hospitalar, a gente sempre pergunta qual que é o formato e a consistência das fezes para o nosso paciente, né? No meu caso, para o meu paciente. Por que eu tenho que perguntar isso? Porque a consistência das fezes, ela mostra como é que está funcionando o meu intestino. Então vamos lá. Aqui na escala de Bristol, quando tem o tipo 1 e o tipo 2, é característico de um intestino mais lento, um intestino mais ressecado, e aí aqui a gente trabalha um pouco, né, com a melhora do consumo de água, aumento de ingestão de frutas, verduras, né, fibras, né, principalmente, para melhorar a consistência dessas fezes. O tipo 3 e o tipo 4 é o tipo mais ideal que a gente, né, aconselho que os pacientes tenham. A gente mostra que o intestino está funcionando de forma regular. Sendo o tipo 4, que a gente até fala que é no formato, né, de uma salsicha, é o tipo ideal, né, das fezes. E aí o ideal é que isso aconteça, né, todos os dias. Quando o paciente fica de, por exemplo, 3 a 5 dias sem ir no banheiro, a gente já liga um alerta que está aqui para o intestino mais ressecado, né, característico de fezes do tipo 1 e do tipo 2. Aqui do tipo 5 já é umas fezes mais pastosas, né? A gente começa a associar ali com um pouquinho mais diarreico, né? Essa absorção intestinal não tá tão boa. Ela começa a ser uma descrição de uma absorção intestinal mais rápida. Como a gente pode ver que no tipo 6 e no tipo 7 já é característico, né, da diarreia, que pode ser por uma absorção dos alimentos, principalmente quando tem um alto consumo de gordura, ou intoxicação alimentar, efeito de algum medicamento, né? Alguns pacientes que fazem quimioterapia, né, acabam tendo passam muito mal, acabam tendo muita diarreia. Então, isso é muito característico, tá? Então, aqui explicando melhor essa escala de Bristol, o tipo ideal para as fezes, né, é o tipo 4 que sai ali sem dor, porque as fezes ela tem que ser um processo indolor e rápido, né? E a gente não pode ficar fazendo força para poder ir no banheiro. O ideal é que a gente não use o telefone quando tá no banheiro, né? Isso acontece muito, né? Principalmente hoje, todo mundo mexendo no telefone, e homens principalmente, né? O pessoal fala que é hora que vai ter paz, né, para poder é, relaxar, que é o único momento de intimidade que a pessoa tem ali, né? É a intimidade dela com ela mesma, que é o momento assim que ela consegue ficar sozinha. Mas essa questão, esse momento de ficar sozinha, principalmente usando o telefone, isso é muito ruim para a nossa saúde intestinal, né? E até pode causar ali fissuras ou hemorroidas, tá? Então, só reforçando aqui, esse tipo 1 e tipo 2 é a consistência, né, do intestino que está mais preso, e o tipo 6 e o tipo 7 desse intestino aí que está tendo um funcionamento intestinal muito rápido, que é característico mais do aspecto diarreico. Então, voltando um pouquinho para essa subclassificação da síndrome do intestino irritável, eu vou ter 4 subclassificações. A primeira aqui, que é a SI com constipação, a gente vai encontrar essas fezes duras maior do que 25% das vezes e as fezes moles menor do que 25% das vezes. É descrita até 1/3 dos casos e é mais frequente em mulheres. As mulheres elas já têm essa característica, né, de apresentar um quadro mais de constipação. Então, isso caracteriza, né, a SI, nesse aspecto mais do intestino com constipação.
ASI com diarreia, a gente vai observar fezes moles maior do que 25% das vezes e as fezes duras menor do que 25% das vezes. Também até 1/3 dos casos, e já vai ser mais frequente em homens. A gente vai observar também esse com hábitos intestinais mistos ou padrões cíclicos, né? Eu posso apresentar tanto fezes duras ou fezes moles maior do que 25% das vezes. Não tem algo bem delimitado, né? A pessoa pode apresentar todos os dias na semana fezes duras e fezes moles, né? Dependendo da quantidade que vai no banheiro, e é característico de 1/3 na metade dos casos. E a gente tem as SI sem classificação, que ela não vai descrever nenhum tipo de característica do formato das nossas fezes, tá? Essa subclassificação da SI, ela é realizada de acordo com o ROME-4, Diagnóstico e Critérios para Doenças Intestinais, tá bem? Então aqui, eu acho esse quadrinho bem legal, né, essa imagem, porque os subtipos de hábitos intestinais, eles devem ser baseados, né, apenas em dias com evacuações anormais. Então a gente vai observar, né, o dia que está anormal, a consistência das fezes desses indivíduos. Então vamos ver se vocês conseguem entender esse quadrinho aqui. Aqui nós temos esse triângulo, certo? Sendo que aqui na pontinha eu tenho 100, aqui embaixo 0 e aqui embaixo 100 de novo. Então, olhando aqui esse eixo de Y, né, eu tenho de 0 a 100, sendo que aqui tem o percentual de evacuações que eles descrevem como duro ou no formato de caroço, que é o que a gente fala até cocô de cabrito, né? Que é a parte da escala de Bristol tipo 1 e o tipo 2 que eu havia explicado. Então, quando ele está aqui, ó, acima de 25% de porcentagem de evacuações duro ou no formato de caroço, eu vou ter que a síndrome do intestino irritável, característico de constipação, tá? Aí vamos aqui embaixo. Quando eu tenho maior do que 25% de evacuações, que a gente fala de solto, o intestino está solto, ou aguado, eu vou ter que a síndrome do intestino irritável do aspecto diarreico, tá? E aí, quando eu tenho aqui tanto acima de 25% de duro e caroço e acima de 25% de solto e aguado, eu vou ter aqui o tipo da síndrome do intestino irritável do tipo misto ou cíclico. Aí, tá vendo que aqui embaixo, quando tem menor do que 25%, aí aqui eu não tenho característica, né, que é a síndrome do intestino irritável, que não vai ser descrito, né, pela alteração intestinal. Assim, a gente pode avaliar por desconforto gastrointestinal ou alguns tipos de alimentos, né, que o paciente possa ingerir. Então, qual que é a etiologia, né? Como é que acontece a síndrome do intestino irritável? A etiologia dela, ela ainda não é muito bem descrita, porque ela é uma doença multifatorial. Então, pode ter fatores fisiológicos e psicossociais, porque isso vai contribuir para aumentar a sensibilidade visceral e a defecação desordenada. A gente fala psicossocial, principalmente da parte psicológica, né? Porque se tiver alguns fatores estressores, ansiedade, depressão, tudo isso pode contribuir, né, na nossa motilidade intestinal. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, você está no ambiente de trabalho, você vai ter que apresentar uma proposta de trabalho muito importante. Pode ser que você, antes dessa apresentação, você apresente um quadro de diarreia, né? Porque você tá muito nervoso para essa apresentação desse trabalho ou alguma outra situação que esteja acontecendo. E aí, na síndrome, isso acontece sempre, tá? E eu falo de um episódio, né, que pode estar associado, né, que é a ansiedade, né? A pessoa está ali estressada com algum movimento específico, mas na síndrome isso acontece de forma constante, tá bem? E além desses fatores fisiológicos e psicossociais, nós podemos ter mudanças ou alterações nos fatores alimentares, né? Como mudanças no microbioma intestinal, como a disbiose intestinal. A gente pode descrever, a grosso modo, a disbiose intestinal como, não sei se vocês sabem, mas todos nós temos bactérias
nosso organismo, principalmente no nosso intestino. E aí a gente tem bactérias que são boas, né, e bactérias que podem trazer alguns malefícios, né, para o nosso organismo. Mas elas vivem em simbiose, ou seja, elas vivem juntas e uma complementa a outra. Só que se essas bactérias ditas como más, se elas tiverem um aumento populacional em comparação às boas, elas podem contribuir para o que a gente chama de desbiose intestinal. E isso está associado, né? Como, por exemplo, não só a síndrome do intestino irritável, mas com o surgimento de obesidade, diabetes, né? E aqui, como mencionado, vai estar associado também à inflamação, à alteração da motilidade intestinal, né? A sensação e ansiedade e depressão que podem ser variáveis que vão afetar, né? Essa associação do nosso eixo intestino-cérebro e exacerbar esses sintomas da síndrome do intestino irritável. Nós vamos ter uma SI pós-infecciosa, que é o único exemplo de um fator causal, claro, que já foi identificado, né, atualmente. Então, a gente tem essa figurinha aqui que mostra, né, quais são, né, os fatores de risco associados à síndrome, né, do intestino irritável e também a etiologia. Então, eu posso ter fatores estressores psicológicos, né, ansiedade, depressão, a restrição dietética ou, né, essa restrição dietética também associada à qualidade da alimentação, né, ter uma alimentação rica em ultraprocessados, esse distúrbio aqui no eixo intestino-cérebro, né, que vai poder causar essa hipersensibilidade, né, no nosso intestino. Essa hipersensibilidade, ela acaba gerando uma resposta inflamatória, né, no nosso organismo, e aí o nosso intestino ele acaba ficando com um perfil inflamatório mais alto, e isso associativo também, né, a alterações que possam acontecer principalmente por conta da alimentação. E aqui vai estar associado também à minha desbiose intestinal. Então, falando um pouco, né, dessa fisiopatologia da doença, né, todas essas alterações aqui descritas nessas figuras, né, essa parte de uma alimentação, uma má alimentação ou intolerância alimentar, ativação do sistema imune, alteração da microbiota intestinal, hipersensibilidade visceral, né, esses reflexos viscerais abdominais alterados, constipação ou aspecto diarreico, né, essa alteração da motilidade intestinal, os distúrbios psicológicos, né? Tudo isso, todas essas alterações, esses fatores em conjuntos, eles podem contribuir para a distensão abdominal, tá? E também para esse desconforto que os pacientes sentem também. Alguns pacientes relatam apresentar inchaço, e aí só observam a melhora desse inchaço com liberação de gases ou quando vai no banheiro para poder fazer cocô também. Então, um pouquinho dessas alterações fisiopatológicas, né, a gente vai observar a desregulação da motilidade intestinal, a hipersensibilidade visceral, a inflamação com a maior concentração de linfócitos e citocinas pró-inflamatórias, pós-infecção, como por exemplo bactérias, vírus, eumintos e protozoários, que eles já vão deixar aquele intestino, né, mais sensível, mais suscetível a doenças, o microbioma, a sensibilidade alimentar, genética e o estresse psicossocial. Esse estresse psicossocial, eu vejo que é um dos principais fatores associados. Até de pacientes que eu já acompanhei, são pacientes que têm um quadro de ansiedade, alguns têm um quadro de depressão, né? Mesmo tratando de forma medicamentosa, são pacientes que devem ser acompanhados, né, para evitar que exacerbem, né, essas alterações fisiopatológicas da SI. Então, o que que acontece, né? Aqui é só essa figura ilustrativa, né, para mostrar
como é que o nosso intestino funciona, né? A nossa microbiota intestinal, ela é responsável, né, por pegar aqui essas partículas de alimento, né, e levar aqui para o nosso lúmen, né, que é o epitélio do nosso intestino, para poder ser absorvido. E aí, alguma dessas partículas, né, alimentares, elas podem passar muito fácil aqui pelo nosso enterócito, ou então elas podem não passar. E aí aqui pode acontecer uma permeabilidade, né, intestinal, e aí essa permeabilidade intestinal, ela pode contribuir, né, para um processo inflamatório, porque dependendo do que esse intestino vai aceitar, pode ser que passe qualquer tipo de substância. E isso vai gerar aqui um processo inflamatório, né, aumento de citocinas pró-inflamatórias, que vai contribuir para a sensibilidade visceral e para essa resposta imunológica, né, que é esse aumento da inflamação ali no meu intestino, e isso não é interessante, tá? Então, outros fatores, né, que podem alterar a minha microbiota, né, porque essa absorção aqui das partículas alimentares, ela vai depender da minha microbiota também, lembra que eu mencionei das partículas, né, das bactérias que podem ser boas e das bactérias que podem ser ruins. Só que para eu ter uma quantidade de bactérias boas, isso vai depender muito da alimentação, da atividade física, né, da qualidade do meu sono. E aí, outros fatores também que podem influenciar essa microbiota é a disponibilidade genética, né, que isso é algo que não tem como a gente controlar, né, a gente pode melhorar, mas alguns genes a gente não consegue alterar, né, esse comportamento. O estresse deixa a nossa microbiota intestinal bem pobre, a alimentação também, o uso contínuo de antibióticos, né? E aqui esse artigo ele até traz experiências na infância, né? O que a gente teve de contato com a natureza, com a amamentação, que isso é importante também para a gente ter uma imunidade, né? Bem ampla, né, com base nas experiências que a gente teve de acordo com a infância. Então, como que a gente faz o diagnóstico da síndrome do intestino irritável? Então, isso eu estou falando, paciente básica, pessoal, falando basicamente do que a gente avaliaria, principalmente como nutricionista, tá? Mas claro que vocês ainda podem, né, fazer essa observação, né, essa descrição, independente da sua profissão. Lembrando que a gente faz essa descrição do diagnóstico, mas nós nutricionistas não damos o diagnóstico, tá? Até porque a gente tem alguns exames que não estão, né, na nossa alçada, mas a gente pode sugerir e investigar, né, que seja essa doença, no caso da SI. Então, a gente vai avaliar a história clínica, né, do paciente, vai ali fazer a anamnese, ver histórico de doença, tudo que o paciente pode apresentar, condições prévias, se tem alergia ou se não tem, avaliação psicológica e o exame físico, tá? Principalmente aqui a gente pode fazer, né, a palpação, o timpanismo, para ver como é que tá o abdômen, se ele é globoso, se ele é escavado ou não. Então, o diagnóstico ele vai ser baseado, né, no Roma 4, como eu havia mencionado para vocês na subclassificação também da SI. Então, como é que vai ser esse diagnóstico, né? O paciente tem que apresentar dor abdominal recorrente em média pelo menos um dia na semana nos últimos 3 meses, associados a 2 ou mais seguintes critérios. Alívio na defecação, ou seja, o paciente foi no banheiro, fez cocô, fez fezes, ele se sentiu muito bem. Então, isso já é um ponto que a gente avalia. Associada a uma mudança na frequência das fezes, ou seja, o paciente vai muito no banheiro, sei lá, vai 3, 5 vezes ao dia, ou 3 a 5 vezes durante a semana, né? No caso de 3 a 4 vezes aí num tempo mais espaçado na semana, foi associada a uma mudança na forma ou aparência das fezes? Está sendo um aspecto mais diarreico ou um aspecto mais agoso, né? Agoso ou mais solto?
Então, cumprindo nos últimos 3 meses, né, com o início dos sintomas, pelo menos há 6 meses antes do diagnóstico, né, então ele tem que apresentar aqui essa dor abdominal recorrente associada ou alívio na defecação, ou alteração na mudança, ou no formato das fezes, tá? Perdão, pessoal. Hoje fui cedo para o hospital. Eu tô aqui agora já com sono, perdão. Bom, vamos lá. Então, além desses critérios, né, de diagnóstico que eu mencionei anteriormente, a SI, como eu falei no início, ela vai fugir um pouco do que a gente tem de padrão de diagnóstico, né? Não vai ser exame, não vai ser exame de imagem, né, ou exame laboratorial. A gente tem alguns sinais de alarme para a gente identificar as doenças, né? Principalmente pacientes que têm aqui, ó, mais de 50 anos, sangue nas fezes, perda de peso inexplicada, perda de apetite, sintomas noturnos, febre, dor abdominal e ascite, que é o edema generalizado. Se tivesse sinais de alarme presente, eu vou investigar o que que é. Mas se tivesse sinais de alarme aqui, eu vou investigar o que que vai ser, tá? E aí, se o paciente não tem sinal de alarme, mas só que para descrever, esse sinal de alarme aqui presente não está associado com SI, tá? Então, se eu não tenho esse sinal, sem sinal de alarme, tá, o paciente não está apresentando nada disso. Beleza, vou pedir exames de sangue. Vou pedir um hemograma, proteína C reativa, TSH, né, pesquisa de sangue oculto nas fezes, serologia de alguma doença, né, ver se o paciente tem doença celíaca. Fiz o pedido dos exames. Hemograma, tá normal? Aí que eu vou, esses exames são todos normais, aqui análises todas normais, eu vou pensar nesse diagnóstico da SI, tá? Ainda mais se o paciente estiver demonstrando que está apresentando desconforto intestinal ou essa alteração no formato e na frequência das fezes, a gente vai pensar em SI. Agora, se meu hemograma estiver alterado, indicativo de anemia, proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, o quê? Positiva, ela vai estar aumentada no processo inflamatório. Ah, mas da síndrome do intestino irritável eu vou ter um processo inflamatório. Sim, mas a gente não vai observar, né, uma alteração por conta da SI no exame de PCR, tá? E aí aqui, se essas análises estiverem anormais, eu vou investigar. Ou seja, se eu tivesse sinais de alarme e exame bioquímico alterado, eu vou investigar qualquer outra coisa, mas que não é síndrome do intestino irritável. Agora, se eu fiz os exames, deu tudo dentro da normalidade, aí é um grande potencial de ser o diagnóstico da SI, tá bem? E aí, como é que acontece esse tratamento clínico? Ele pode ter um tratamento medicamentoso, né? Só que aí, no caso, é só para o controle, né, dos sintomas. Então, aqui, o uso de medicações associadas à motilidade gastrointestinal, à hipersensibilidade visceral ou então a problemas psicológicos. Então, eu vou utilizar opções de medicamento, né, para aliviar sintomas de dor e desconforto abdominal, como antiespasmódicos, antidepressivos, né? Para constipação, pode utilizar suplemento de fibra, emoliente, laxativo. Se for diarreia, auxilia com antidiarreico. Se for um supercrescimento de bactéria, né, no intestino delgado, a gente vai utilizar um antibiótico. E a gente pode ver alguns sintomas globais, né, de bem-estar geral, com psicoterapia, probiótico, pré-biótico, acupuntura e meditação, para realizar esse tratamento clínico. E na parte da dietoterapia, a gente vai ter alguns objetivos, né, como, por exemplo, assegurar a ingestão adequada de nutrientes, particularizar a dieta para o padrão do gastrointestinal específico na DSI, porque vocês viram que a gente, a SI, ela apresenta subclassificação. Uma hora o intestino ele pode ser constipado, pode ser
diarreico ou pode ser os dois. Então, eu vou ter que modular a dieta de acordo com o subtipo que esse paciente foi classificado, tá bem? E aí, explicar o papel dos alimentos nos tratamentos dos sintomas. Então, as etapas, né, do aconselhamento nutricional vai ser, primeiro eu vou avaliar quais são as medicações que estão em uso, analisar os sintomas gastrointestinais, né, como é que está a duração, a frequência e a intensidade. Eu vou avaliar o estado nutricional geral do meu paciente e a ingestão de macro e a ingestão de alimentos. E aí, por fim, né, eu vou avaliar a necessidade de suplementação, avaliar macro e micronutrientes, bem como pré e probióticos. Então, essa dietoterapia a gente vai ter que observar, pois alguns alimentos, né, podem agravar esses sintomas, como, por exemplo, grandes refeições e certos tipos de alimentos podem ser pouco tolerados, né, como quantidade excessiva de lipídios na dieta, cafeína, lactose, frutose, sorbitol e álcool, e sobretudo para os pacientes com diarreia predominante ou mista. Então, se o paciente tivesse esse predominante com constipação, a gente pode fazer uma modulação de fibra solúvel e insolúvel, né? Consumo adequado de líquidos, principalmente se o paciente estiver utilizando esse módulo de fibra associada. E o principal, que é esse plano alimentar pobre em food maps. Alguém já ouviu falar em food maps? Esses food maps é o que a gente chama dos fermentáveis, né? E aí, esses carboidratos, eles são descritos como carboidratos de cadeia curta, né? Pouco absorvidos no intestino delgado, que eles são altamente osmóticos e rapidamente fermentáveis, né? E absorvidos pelas bactérias do intestino grosso. E aí, esses alimentos, né, que são altamente fermentáveis e são fermentáveis de forma rápida, eles podem contribuir para o aumento de gases, de dor e diarreia nesses indivíduos que têm essa hipersensibilidade intestinal. E aí, só para a gente descrever um pouco, né, quais que são esses alimentos, né, desses food maps, né, que é fermentável, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, polióis. Então, os fruto-oligosacarídeos, eu vou ter o trigo, o centeio, a cebola, o alho e a beterraba. Os galacto-oligosacarídeos, feijão, lentilha, repolho, grão de bico, brócolis, bebidas de soja, pimentão, repolho, amendoim e arroz. Vou ter a lactose também, leites e derivados, a frutose, mel, ameixa seca, uva, caqui, kiwi, suco de laranja e vinho. E os polióis como sorbitol, xilitol e manitol, tá? Que são os adoçantes. E a maçã, pera, frutas secas, damasco, abacate, cogumelo, couve-flor e balas dietéticas. Então, todos esses alimentos aqui, eles podem contribuir para a fermentação intestinal, bem como distensão abdominal, flatulência e diarreia. Então, o ideal é que para a dieta que a pessoa tem SI é uma dieta pobre em FUBMAPs, né, que vai limitar, né, esses alimentos que têm essa característica, né, desses alimentos mais fermentáveis. Então, assim, os pacientes eles podem até tolerar pequenas quantidades, né? Então, isso tem que ser feito de forma gradual. O ideal é que quando o paciente tem o diagnóstico de SI, ele exclui todos esses alimentos da lista de food maps, né, de 6 a 8 semanas. E depois eles vão fazendo, né, uma progressão individual, come um pouquinho dali, até ver aquilo que o paciente realmente aceita. Então, a gente tem que fazer uma testagem, tá? Porque tem paciente que tolera, por exemplo, muito bem alho e cebola e tem paciente que não tolera. Então, realmente é uma testagem para a gente ver aquilo que o nosso paciente vai tolerar ou não. Por isso que a gente fala, né, da importância da nutrição ser individualizada. Porque às vezes aquilo, um alimento que causa hipersensibilidade para uma pessoa, não vai causar para outra, tá? Então aqui tem uma listinha também, né, do quais são os alimentos que podem evitar ou diminuir e que são ótimos, né, para consumir, igual aqui de fonte e proteína. É ideal evitar de consumir alguns tipos de legumes, né, e preferir carnes, peixes e frangos, como por exemplo.
E essa dieta pobre em FODMAP, vocês viram que ela está muito associada a alguns legumes, alguns vegetais, como que vocês viram, ó. Vegetais e legumes, acaba que a gente tem uma certa limitação, né? Frutas são poucas, é banana, laranja, tangerina, melão, aí aqui já não entra maçã, nem manga, nem pera, nem melancia, porque são altamente fermentadas. Então, isso acaba que reduz um pouco a quantidade, né, de opções que o paciente poderia ter tido. E, consequentemente, isso pode acarretar em deficiências nutricionais, né, como, por exemplo, ácido fólico, tiamina, vitamina B6, cálcio e vitamina D, né? Principalmente por conta da restrição dos laticínios. Então, a gente tem que atentar, né? Tá sempre de olho nesses micronutrientes, né? Para não ocorrer deficiência. Então, a prescrição de fibra solúvel, como por exemplo o psyllium, parece avaliar os sintomas de dor abdominal quando comparado com o placebo e com a fibra solúvel que foi feita com farelo. Então, o psyllium ele pode ser um útil no manejo da constipação, mas não é indicado o uso de fibras no tratamento TSI. Então, vocês vão observar que a síndrome, ela tem que ser, a dieta do paciente, ela tem que ser, assim, muito bem testada, o paciente fala o que dá certo, o que não dá, e aí vai avaliando, né, conforme a aceitação e os sintomas que esse paciente está apresentando. Em relação aos pré e probióticos, né? Os probióticos geralmente é bifidobactéria e lactobacillus. As cápsulas ou itens alimentares, né, em iogurte, tem visto resultados positivos, né? Os prebióticos, que são os frutos não digeríveis, e os galactantes em alimentos, estimulam o desenvolvimento dessas bactérias, né, supracetadas, né, que vem dos probióticos, né, que é a bifidobactéria e lactobacillus. E aí eu trouxe um pouquinho de alguns estudos, né, que identificaram que a administração de lactobacillus, bifidobactéria e streptococcus apresentaram melhoras dos sintomas da SI. E também houve uma melhora acentuada na flatulência e no inchaço pelos prebióticos em pacientes tratados com transgalactano oligosacarídeo. Então, como é uma doença que não tem uma etiologia muito bem definida, até a parte da dietoterapia, isso vai depender muito, né, do que o paciente sente, do manejo de forma geral. Então, vamos praticar aqui rapidinho, só para a gente encerrar, tá? Identificação do paciente, história da doença atual. Então, paciente ABC, sexo feminino, 55 anos, parda divulgada, natural e procedente de São Paulo, comparece à consulta com gastrologista com queixa abdominal há 2 anos, do tipo incontáveis, localizada na porção inferior do abdômen, acompanhada de distensão abdominal e mal-estar geral, frequência média desses episódios de 2 a 3 vezes na semana. Então, ela já está com distensão abdominal de 2 a 3 vezes na semana. Perdão. Tem evacuações infrequentes, geralmente a cada 5 ou 7 dias, com fezes duras e sensação de evacuação completa. Refere como fator de melhora parcial para a dor e distensão a partir da evacuação e pela eliminação de flatos. Lembra lá que eu falei no início, o paciente ele refere nessa dor abdominal, mas sim depois que ele vai no banheiro, ele já se sente melhor, tá? E tem como fator de piora, refere o estresse, potencial fator de risco, ingestão de frituras, bebidas alcoólicas e consumir alimentos excessivamente condimentados. Refere também excesso de flatulência, sensação de evacuação completa, digestão lenta e empachamento pós-prandial, né, que é aquela sensação, né, de distensão abdominal. Não sei se vocês já tiveram isso, quando vocês comem alguma coisa ou quando vocês querem ir muito no banheiro, a barriga começa a ficar estufada. Enquanto você não vai no banheiro, ou para fazer cocô ou para soltar gases, não melhora, tá? Mas isso eu tô falando de isso pode acontecer, mas isso é o característico da síndrome, tá? Isso vai acontecer sempre. Nega a perda de peso significativa durante esse tempo, nega alergia, intolerância ou condição médica relevante anterior, uso ocasional de laxantes.
Então, refere a história familiar de câncer, né? Seu pai faleceu de câncer coloretal e um dos seus 2 tios, irmão da sua mãe, tem colite ulcerativa, né? Nega tabagismo, alergias, uso recorrente de medicamentos e outras comorbidades. Refere a etilismo no final de semana, uma taça de vinho. Então, a paciente estava lúcida, orientada em tempo e espaço, corada, hidratada, nectéria semiótica, e no exame abdominal apresenta abdômen plano, doloroso, a palpação em abdômen inferior. Ou seja, era que aperta na barriga dela, ela sente dor. Então, a antropometria, ela se apresenta como eutrófica, né, IMC de 22, e os exames bioquímicos delas estão normais, né, hemograma normal, exame de fezes sem parásito sinal de infecção, endoscopia e colonoscopia normal. E aí eu pergunto para você, qual a possível hipótese diagnóstica dessa paciente? Né? Pelo que a gente viu aqui anteriormente, essa paciente ela apresenta aqui uma síndrome do intestino irritável do aspecto de constipação, o intestino mais preso, né? Ah, como é que você chegou nesse diagnóstico? A gente viu aqui até pelo resuminho, né? Evacuações frequentes, geralmente a cada 5 dias, fezes duras, cessação de evacuação incompleta, melhora parcial a partir do momento que vai no banheiro, né? Com a partir da evacuação e da eliminação de flatos. Tem como fator de piora estresse, ingestão de fruta, bebida alcoólica e alimentos extremamente condimentados, ou seja, uma dieta pobre, né, em frutas, verduras, em geral compostos bioativos, inatividade física, né, paciente estressada, faz consumo de bebida alcoólica, né. Então, todos esses sintomas a gente leva a entender, né, juntamente aqui com os exames, que é uma síndrome do intestino irritável de forma, né, subclassificada de forma de constipação. Então, qual a conduta a ser realizada com essa paciente? Né? A gente pode, né, e até a abordagem dietoterápica, a gente pode fazer uma prescrição, né, de fibras, né, orientar, aumentar o consumo de água. Então, o ideal, né, que a gente observe quais são esses alimentos, né, que estão causando essa síndrome, né, principalmente constipação, ver o que está acontecendo, e aí a gente sim retirar os alimentos de 6 a 8 semanas, tá? Para conseguir depois voltar de forma gradual e ver o que essa paciente aceita ou não, tá bem? E é isso, muito obrigada a todos pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o que é a síndrome do intestino irritável e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bem? Muito obrigada.